Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 13, que são as aplicações das leis de Newton 2. Tá? Então, vou observar o primeiro caso aqui, um pêndulo dentro de um vagão. Né? Reparem que eu tenho ali um pêndulo, né? Ele está dentro do vagão, o vagão está inicialmente em repouso. Se o vagão está inicialmente em repouso, a única coisa que eu posso afirmar é que o pêndulo ele vai permanecer na linha vertical, ok? E nesse caso, quais são as forças que atuam no corpo em que está preso, né, o meu fio lá, né? Eu vou ter o peso, que é sempre vertical e para baixo. Aqui está o peso, certo? E eu tenho a força de tensão ou tração no fio, né? Que vai fazer com que esse sistema fique em equilíbrio. Então, no primeiro caso, eu não tenho dúvida alguma em que o meu pêndulo, estando em equilíbrio, senhores, vai mostrar para mim em que a tração e o peso se anulam. Logo, se eles se anulam, é porque a tração ela é igual ao peso. Tá? Então, essa é a primeira situação. Na segunda situação, imagina que eu tenho o vagão e esse vagão ele está acelerando para a direita. Tá? Existe uma aceleração agora nesse vagão. O que vai acontecer é que a posição original do pêndulo, que era na vertical, né? Era vertical, vai fazer com que o pêndulo se incline, né? E ele vai sendo jogado aparentemente para trás, o que na verdade ele não vai ser jogado para trás. O que vai fazer ele ficar para trás é justamente a inércia, né, dele, que é a tendência dele de continuar em repouso, né? Imagina que se eu acelero com uma aceleração constante, essa inclinação, né, aqui entre a linha vertical e a linha do fio, né, onde está preso o corpo, eu vou chamar de θ. Então essa inclinação ela se mantém também, né, já que a aceleração é constante. O problema é se a aceleração varia. É lógico que essa aceleração ela vai variar, mas no caso, senhores, mantendo a aceleração, a inclinação se mantém. E aí vem aquela pergunta, né? Que forças eu tenho que desenhar nesse vagão a partir do momento em que ele começa a acelerar, né? No corpo que está dentro do vagão, no corpo do pêndulo, né? Vamos então à representação das forças que atuam nesse pêndulo. Bom, inicialmente nós temos o peso, que é sempre vertical e para baixo, né? E nós temos a tração, que é sempre na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo. Não esquecendo que o meu vagão ele acelera para a direita, né? Com uma certa aceleração que eu chamo de A, ok? Bom, outra coisa que eu tenho que olhar nesse tipo de questão é que existem sempre eixos, né? Um eixo onde vai estar a força que vai estar acelerando esse corpo, certo? E um outro eixo que vai manter o sistema em equilíbrio. Geralmente funciona desse tipo, tá? Nesse estilo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu percebo que a aceleração está na horizontal, então eu vou desenhar aqui um eixo horizontal. Eixo horizontal, que nós chamamos sempre de eixo X, ok? E aqui, ó, coincidente, né, no caso aqui com o peso, reparem, perpendicular ao eixo X, nós vamos ter o eixo Y, certo? Que no caso coincide com o peso, certo? Bom, uma outra coisa também que é importante em matemática é que essa reta vertical ela é paralela ao eixo Y. Então, se aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. São ângulos alternos internos, né? Então, eles são congruentes, eles são iguais, tá? E o que a gente faz agora? Nós temos que projetar a tração. Como é que é projetar? Eu já ensinei para vocês isso lá em vetores, né? Que é como se você ligasse a lanterna de um lado e ligasse a lanterna do outro. Então você vai ter duas projeções como se fosse uma sombra, né? Uma no eixo horizontal, no eixo X,
Reparem lá. E a outra no eixo Y. Essas duas componentes, senhores, são como se fossem sombras da tração no eixo horizontal, certo? Eu vou chamar essa componente aqui, ó. Reparem que essa componente ela não está colada no ângulo, ela está separada do ângulo θ, então ela é t seno de θ. Enquanto essa componente da vertical, ela está exatamente colada no ângulo, então ela é t cosseno de θ. Ok, senhores? Bom, com isso, um método importantíssimo para resolver esse tipo de questão é a gente observar os eixos, né? Em relação ao eixo Y, nós percebemos que o que acontece com essas duas forças? Bom, como o corpo ele não sai dessa posição, então eu posso dizer que o t cosseno de θ é igual ao peso, ou seja, essas forças se anulam, tá? Isso é básico na questão. Agora, tem uma que está no sentido do movimento. Então, nesse caso, é o eixo X. E no eixo X, senhores, como há movimento, há aceleração, é porque o t seno de θ é igual à força resultante. Bom, e o que é interessante é que a força resultante, ela é MA, ela é MA, ela é massa vezes aceleração, né? E aí eu posso calcular justamente essa aceleração, pegando a equação do eixo X e pegando a equação do eixo Y. Como, Douglas? Assim, ó, você tem o eixo X e o eixo Y. No eixo X eu tenho t seno de θ igual a MA, enquanto no eixo Y eu tenho que t cosseno de θ, já que o sistema está em equilíbrio, é igual a m vezes g, ok? Porque é o peso, né? Peso é massa vezes aceleração da gravidade, né? Com essas duas equações, olha que interessante, eu posso dividir uma pela outra. Eu posso somar, eu posso dividir, eu posso multiplicar, eu posso elevar ao quadrado. Então, se eu dividir essas duas equações, o que acontece com a tração? Bom, simples, né? O que acontece com a tração é que a tração daqui, ó, se anula com a tração daqui, né? Você vai ter uma divisão. Aqui, ó, do outro lado da equação, a massa também, né? Então, eu fico com seno sobre cosseno de θ igual a A sobre G. Ok, senhores? Bom, a relação trigonométrica seno sobre cosseno, eu posso dizer que é a tangente, e se eu jogar o G para cá multiplicando, nós vamos ter que a aceleração é igual a G vezes a tangente de θ. Essa é que é o valor, né? Esse é que é o valor de quem? Da aceleração. Ok, senhores? Esse é um método para se resolver esse tipo de questão, né? Sempre sai muito bem, tá? Um segundo método, senhores, é um método sem, na verdade, projeção. Você vai observar ali que eu tenho o peso e a tração, só que o meu sistema, ele acelera para a direita. Sendo assim, eu vou ter uma força que vai puxar esse corpo na direção dessa minha aceleração, que é para a direita, ok? Essa força que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar para vocês, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da aceleração. Ela é a força resultante, senhores. Na verdade, esse vetor verde aqui que eu desenhei, ele é m vezes a, certo? Mas, Douglas, e daí? E daí que agora eu tenho três vetores, certo? Eu tenho três forças, e essas forças elas vão formar um triângulo, certo? É só a gente fechar. Eu já tenho basicamente o triângulo ali. Reparem que eu tenho a tração e ela está bem inclinada, assim, ó. Essa é a tração, né? Eu tenho a força resultante, que é MA, então vou desenhar ela aqui, ó.
Vocês estão vendo? É massa vezes aceleração. E no eixo vertical, para fechar o meu triângulo, inclusive esse triângulo é um triângulo retângulo, eu tenho aqui o peso. Que detalhe, o peso é mg, correto? Reparem lá também o seguinte, que essas duas forças aqui, a força resultante, que é MA, e o peso, que é mg, são perpendiculares, né? E reparem que essa reta vertical aqui é vertical também o peso, então esse ângulo aqui, ó, continua sendo θ, é o mesmo ângulo daqui, ó, tá? Então a matemática ajuda, né? Eu posso calcular a aceleração. Como eu posso calcular a aceleração? Tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é massa vezes aceleração, a aceleração que está movendo o vagão, sobre o peso, né? Que é mg, né? Que é o cateto adjacente do meu triângulo, cateto oposto por cateto adjacente, né? Se eu corto aqui a massa com a massa e jogo a gravidade multiplicando, a aceleração continua valendo g tangente de θ. Outra coisa também que é muito importante e é sinalizado aqui, né, que nós podemos também fazer, observar que nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para calcular a tração. Então eu posso dizer que a tração ao quadrado é igual a m vezes a ao quadrado mais m vezes g ao quadrado. Sendo assim, senhores, eu posso levar o quadrado aqui e aqui, né? Certo? Vai ficar m ao quadrado e posso tirar a raiz. A tração, então, será massa vezes a raiz quadrada de a ao quadrado mais g ao quadrado. Então, também é um outro método importante para se calcular a tração, né? Ok, senhores? Uma outra aplicação importante é o plano inclinado. Bom, plano inclinado é um plano inclinado de um determinado ângulo com a horizontal e um corpo em cima desse plano. Vou considerar, aliás, desconsiderar o atrito, né? Eu estou vendo aqui que entre o plano e o corpo não há atrito. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar as forças que atuam nesse corpo, né? Então, quais são as forças que atuam nesse corpo? A primeira força que nós desenhamos no corpo é o peso, que é sempre vertical e para baixo. Está aqui o peso, certo? Vou chamar de P. Nós temos a força do apoio, né? Essa força a gente não pode deixar de desenhar. Já que o corpo está apoiado, nós temos a normal, que é sempre perpendicular à superfície. Para aqui que a normal, ela forma sempre ângulo de 90 com a superfície, certo? Então, está aqui a nossa força normal. E como não há atrito, não há fio, nós não vamos desenhar mais nenhum outro tipo de força, ok? Bom, reparem que a normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio, certo? Então vai formar sempre ângulo de 90. Aqui, né? Fiz bem grande para você observar. O que nós temos que saber agora? Esse corpo ele desce o plano, então se ele desce o plano com certeza acelerado, tá? E quem vai acelerar ele? Uma componente do peso. Mas Douglas, como é que eu faço agora para decompor? Observem bem. O primeiro eixo, sempre na origem do peso. Reparem que eu vou desenhar aqui o eixo X. Douglas, mas agora o eixo X está inclinado? Sim, ele estará inclinado, mas na direção do plano. Se o plano é inclinado desse jeito, o eixo X ele tem que ser paralelo a essa inclinação. Já o eixo Y ficou fácil, né? O eixo Y ele é, logicamente, coincidente com a normal. Repare que no caso aqui agora, o eixo Y ele é coincidente com a minha normal, ok? Bom, em matemática, nós sabemos, né? Esse ângulo aqui é θ, logo, esse ângulo aqui também é θ, certo? Já que o peso é vertical e para baixo, né, senhores? Então, esse ângulo aqui é 30,
30, 45, 45, 60, 60. O ângulo que tiver aqui no plano é sempre o ângulo formado entre o peso e o eixo Y, ok? O ângulo formado aqui da inclinação da horizontal com o plano é sempre o ângulo formado entre o peso e o eixo Y, ok? Eu não vou ficar provando aqui porque não é aula de matemática. O que nós temos que fazer agora? Projeções ortogonais. Mas quem é que está inclinado em relação ao eixo de descida? É o peso. Então nós temos que decompor o peso. Nós teremos uma componente no eixo Y e uma componente no eixo X, senhores. E essas componentes, eu já falei para vocês, são como se fossem sombras. Então, se eu ligar a minha lanterna aqui, você vai ter uma sombra do peso no eixo Y. E se você ligar a lanterna embaixo, você vai ter uma sombra do peso no eixo X. Essas sombras, elas têm valores. Essa aqui, ó, ela está colada no ângulo θ, então é P cosseno de θ. Já a componente que não tem ângulo, ela está separada, então é P seno de θ. Ok, senhores? Essas duas componentes, logicamente, vão determinar o movimento para mim ou não, né? Por exemplo, aqui no eixo Y não há movimento em relação ao eixo que está anormal e o P cosseno. Então, essas forças se anulam. E se elas se anulam é porque elas são iguais. Então, a normal é P cosseno de θ. Com isso, uma parte do problema já se foi. Eu já calculei a normal. Agora, em relação ao eixo X, nós temos uma coisa que é super interessante, porque o corpo desce o plano. E se ele desce o plano, ele acelera nesse sentido. Então, existe aqui uma aceleração no eixo X, né? No eixo de descida do plano. A descida não é mais vertical, a descida agora é inclinada. Então eu posso dizer que como a única força que puxa ele no sentido do movimento, né, é o P seno, então P seno de θ é a minha força resultante, já que ela acelera o meu sistema. Como eu sei que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e como eu sei que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração com que o corpo desce o plano, né, eu posso simplificar agora, né, a massa daqui com a massa daqui. Então, a aceleração, senhores, será igual a G seno de θ, né? Reparem que para cada problema, nós vamos ter uma situação diferente, né? No primeiro caso, nós tivemos o pêndulo. No segundo caso, agora, o plano inclinado, ok? E com isso, logicamente, a gente só vai conseguir aprender fazendo muitas questões. Ok, senhores? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.